Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de agroindústria. Sou a professora Mazé Carvalho e a disciplina de hoje é sobre higiene e legislação de alimentos, mais precisamente na área de legislação de alimentos. O nosso assunto abordado é a continuação dos POPs conhecidos, dos requisitos para os POPs. Da última aula, a gente parou no POP 3. Então, hoje, nós iremos dar continuidade aos demais POPs. O POP 4, ele se refere ao controle integrado de pragas e vetores, tá certo? Ele tem como objetivo estabelecer um sistema para assegurar um clean in place, uma limpeza CIP eficiente, prevenindo a contaminação dos ingredientes, da matéria-prima e produtos acabados, e evita a proliferação de pragas nas instalações das empresas. Então, ele está diretamente relacionado a pragas como muitas que nós conhecemos no nosso dia a dia. Nesse slide, nós temos exemplos de algumas pragas urbanas, tá? Que estão presentes principalmente na indústria de alimentos e que são as pragas que devem ser eliminadas nesse setor, nestas áreas, principalmente no setor produtivo. As principais pragas urbanas são as que se encontram nessa lâmina, tá certo? Uma pulga, cupim, baratas, rato, carrapato, a traça, a mosca, o mosquito, a aranha, o morcego e a formiga. Não necessariamente são exclusivas essas únicas pragas urbanas. A gente pode dar exemplo de uma praga urbana que é muito amável, que é muito conhecida por todos nós. Por exemplo, um gatinho. Se você tiver um gatinho, se a empresa tiver um gatinho e esse gato se encontra presente dentro do setor produtivo, esse gato não passa a ser um animal doméstico, um animal amável, ele passa a ser uma praga urbana, tá certo? Porque ele está no local indevido e está sujeito a contaminar esses alimentos. Então, um dos requisitos, mais um dos requisitos dos procedimentos operacionais padronizados é o número 4, sobre controle integrado de pragas. Quais são os procedimentos que podem ser feitos, que podem ser registrados nesse POP? Tá certo? Então a gente pode aí verificar as situações das janelas. Essas janelas precisam de proteção, portas precisam de fechamento automático, aquelas que tem mola presente, tá certo? Ou então pode-se colocar a cortina invisível, que a gente costuma chamar de cortina de ar, que ela é um grande auxiliar no controle de vetores de praga, tá? Deve-se também observar com relação aos ralos e pias, tá? Sobre rachaduras, fendas estruturais que existem no solo, que existe na parede, que existe no piso, tá? O alojamento em caixa de papelão ou de madeira, isso é muito arriscado, porque nós sabemos que o índice de umidade desse material, tanto o papelão como a madeira, são bem mais altos do que se você embalar esse material ou acondicionar em recipientes plásticos, A gente também tem a abertura das soleiras, das portas, tá certo? Então a gente deve se levar muito em consideração as mercadorias que podem ser infestadas por essas pragas, ok? A gente também tem que levar em consideração como se controla esse lixo, Então nesse POP precisa estar identificado quem realmente executa esse trabalho, quem faz o registro, quem é a pessoa que recolhe. Tudo isso deve ser identificado nesse POP, principalmente para que a gente possa estar atento a essas principais pragas urbanas. Ok? Aqui nós apresentamos um formulário, um checklist, onde você pode aplicar na sua empresa de acordo com as pragas mais presentes, de acordo com os animais nocivos que apresentam mais na sua área, no seu setor produtivo ou na empresa no geral. Então esse documento é bastante utilizado para que você possa fazer acompanhamento
né, de como anda a contaminação com relação a pragas urbanas. Outro POP também, o POP número 5, ele se refere a manejo de resíduos. Vejam bem, esse POP está muito relacionado a pragas urbanas, porque a eliminação de resíduos, consequentemente, vai reduzir por demais a eliminação de pragas urbanas. E qual é o objetivo desse POP 5 sobre manejo de resíduos? O objetivo é estabelecer procedimentos de coletas de resíduos, né? Procedimentos esses que podem ser, inclusive, através da coleta seletiva, onde você separa material plástico, material metal, né? O lixo orgânico. Então, isso é muito interessante dentro da empresa. E isso deve estar, inclusive, registrado, tá? em nossos POPs, mais precisamente no POP 5. Outro POP também é sobre a manutenção preventiva e calibração do equipamento. A gente viu no POP 1 que existe a higienização de instalações, edificações e equipamentos. Aqui nós não estamos falando de higienização, aqui nós estamos falando de manutenções. Então precisam ter registros de como fazer uma manutenção preventiva e calibração de equipamentos que precisam dessa etapa, né? Muitos equipamentos, principalmente equipamentos presentes no controle de qualidade em laboratório, precisam passar por calibrações, tá? De aferições de dados. Então, o objetivo desse POP é estabelecer os procedimentos de manutenção dos equipamentos envolvidos no processo produtivo, principalmente no processo produtivo do alimento, e de calibração de instrumentos e equipamentos de medição, né? Podemos citar aqui uma estufa, podemos citar aqui, né, uma autoclave, uma centrífuga, podemos aqui dentro do laboratório citar uma balança, um pHmetro. Então todos esses equipamentos, eles necessitam realmente de um POP, né? E isso deve estar registrado nesse documento, com tudo que é necessário. Aí no slide a gente tem um exemplo de um checklist, de uma folha de verificação que pode ser aplicada no POP. Um outro POP, né, o penúltimo POP, é o seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagem. Ele tem como objetivo estabelecer procedimentos para aquisição da matéria-prima, ingredientes, embalagens, tudo de qualidade, não oferecendo risco à segurança do alimento. Então, ou seja, desde a matéria-prima até o produto pronto para ir à mesa do consumidor, deve estar definido dentro desse POP, tá certo? Que você realmente possa explicar qual a origem dessa embalagem, qual o fornecedor responsável. Então aqui nós temos mais um slide com um exemplo de um checklist onde você faz as devidas anotações com relação a quem é o seu fornecedor da matéria-prima, o seu fornecedor de insumos, o seu fornecedor de embalagem, inclusive, né, com dados e com informações de quem é a pessoa responsável por esse POP. Tudo bem? E o último POP é o POP chamado de Programa de Recolhimento de Alimentos, mais conhecido como Recall, né? Ele tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem adotados para um rápido e efetivo recolhimento do produto. Quando esse recolhimento? Quando esse produto apresentar algum problema, algum defeito, alguma irregularidade. Isso é comum acontecer? Lembra do mercadinho lá, né, pertinho da casa da gente, comprou 1 litro de leite, o leite deu problema, você leva o leite lá no mercadinho e ele faz a troca. Isso é um recall, né? Só que nós estamos falando no nível mais familiar, no nível domiciliar. Mas as grandes empresas, elas são responsáveis por esse recolhimento. Caso tenha um lote de por exemplo, um suco de caju, e esse suco de caju apresentou contaminação,
a empresa tem que ter um POP, né, documentações para que possa fazer esse recolhimento de todo esse suco de caju. E se ele estiver em outro estado, a empresa tem que se responsabilizar, inclusive com ressarcimento ou reposição do produto, tá certo? Ressarcimento financeiro ou a reposição de um novo produto que esteja dentro dos padrões. Então, esses são os nossos 8 POPs, lembrando que todos esses POPs, eles passam por um processo de avaliação para serem aplicados. Não é só chegar e olhar. Então, para você perceber, é realmente um serviço, né, que demanda tempo, demanda funcionário. E aqui a gente tem um modelo de um plano de ação, onde você realmente pode utilizar esse documento para iniciar a sua formulação desses documentos, né? Lembrando que os procedimentos operacionais padrões, os POPs, do 1 ao 8, né? Eles devem estar descritos dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação, ou seja, mais um documento, né? Então, estamos agora falando de legislação, e sobre legislação, os procedimentos, a gente já parou. Então, muito obrigado, valeu, povo bonito, né? Eu quero aqui passar e mandar um alô para o meu aluno Léo, tá? Que vem assistindo essas aulas com muita frequência. Obrigado a todos, um cheiro a todos vocês. Alunos, tenham uma boa aula.